Dos irmãos, tá? Um livro conhecido, na verdade, que é o livro de Colossenses, capítulo 2. Eu quero falar sobre fortes na fé. O tema da nossa mensagem hoje é fortes na fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Fortes na fé. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 2, verso 7. Estejam enraizados nele, construa sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Diz o texto, vou ler de novo com os irmãos. Eu estou com a versão na linguagem de hoje, se você puder colocar essa mesma versão, tá? Apesar de depois citar essas versões, mas eu quero primeiro destacar essa versão. Estejam enraizados nele, construam sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. E deem sempre graças a Deus. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos falar com o papai, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos. Bendizemos o teu nome, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa falar conosco, o teu nome possa ser glorificado, manifestado aqui nessa noite. Me esvazia de mim, de todos os conceitos humanos, filosóficos, de aprendizado do dia a dia, e que possamos aqui, Pai, tão somente sermos um instrumento, um canal do Senhor, para falar o que a tua palavra quer ao nosso coração, falar o que a tua vontade quer aos nossos corações, ó Deus, o que nós de fato necessitamos, vindo da parte do Senhor, vindo da parte dos céus, vindo, Deus, de Betel, não de Babel. Queremos o que vem do alto, queremos o que vem de Betel, não o que vem daqui da terra. O que vem aqui da terra é Babel, mas queremos o que vem do alto, porque o que vem do alto é Betel, é a tua presença. Então venha, Senhor, sobre nós e traz o entendimento, a clareza, nos dá nessa noite essa dimensão espiritual. Eu te peço isso em nome de Jesus. Faz isso por amor do teu nome. Faz isso porque somente o Senhor pode entrar no nosso coração aqui e fazer a tua vontade. Somente o Senhor pode manifestar o teu querer, a tua obra salvadora através da tua palavra. Gera fé em nossos corações. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da tua palavra. Então vem, Pai, sobre nós. Esse é um momento tão importante, tão necessário, tão vital, e que possamos dar aqui toda a atenção e honra à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fortes na fé. Repete esse tema comigo, por favor, mais uma vez. Fortes na fé. Mas quantas são as vezes que nós já falamos, eu pelo menos já falei, e eu acredito que talvez você já se pegou dizendo, eu estou fraco na fé. Minha fé está fraca, minha fé não está aquela fé inabalável, aquela fé forte, aquela fé, como diz, né? O Senhor Jesus disse, olha, ergue-te daqui, você vai dizer para um monte, saia daqui, vai, lança-te no mar. Que fé extraordinária. Você chegar assim como aquele centurião que disse para o Senhor Jesus, olha, não precisa nem da minha casa, não, que isso, o Senhor não vai na minha casa. Quem é o Senhor para ir na minha casa? Mande só uma palavra, que o meu servo ficará curado. Eu dou ordens e os homens obedecem, o Senhor também é Senhor. Mande só uma palavra. Jesus para e diz, uau, que é isso? Que fé é essa? Eu não encontrei uma fé como essa aqui em Israel. Como a fé do centurião foi a fé mais elogiada e, diga-se de passagem, era um homem de guerra, era um homem de lutas, de um contexto não religioso, mas cria em Deus, confiava em Deus, entregava totalmente a sua causa na mão daquele que ele sabia que iria resolver. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Confiar em Deus, ter fé, é entregar a sua causa na mão daquele que pode resolver. Amém, queridos? É você ter a certeza que Deus
é aquele que dá ordens e que pelo poder da sua palavra, somente pelo poder da sua palavra, as coisas se movem e acontecem. A palavra, quando o Senhor diz e haja luz, houve luz. Quando ele disse que haveria a porção seca, houve a porção seca. Quando ele disse que haveria os animais, que haveria todas as plantas, águas, céus, firmamentos, então o Senhor criou tudo pelo poder da sua palavra. Então, nós precisamos crer que Deus é o Senhor. Amém, queridos? Diga assim, Deus é o Senhor da minha vida. E eu creio, diga assim, eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que eu peço e do que o que eu imagino. Então, queridos, Paulo vai falar à igreja de Colossenses aqui, uma igreja que estava passando por dificuldades, diversos ensinamentos estavam corroendo a fé daquelas pessoas, rituais, pagões, aí havia uma grande divergência naquela igreja, pessoas que estavam se convertendo, que não eram judeus, e aí os judeus não estavam entendendo como Deus agia na vida deles, às vezes há esse contexto na vida da igreja, essa transição, e estava num período confuso, e aí Paulo escreve para os irmãos de Colossenses, de uma região agora que eu não vou entrar em tantos detalhes sobre ela, geográficos, enfim, datas, mas eu quero dizer que Paulo escreve para dizer que o que mais importava para aqueles cristãos era eles terem uma fé forte. Não era eles estarem apegados às tradições, às festas, à circuncisão, mas eles estarem enraizados e edificados nele. Amém, queridos? E veja que coisa extraordinária é você ler comigo o texto de Colossenses 3. Colossenses 2, verso 3. Leia comigo. Eu quero ler esse texto com vocês. Faz parte da construção do entendimento da gente. Paulo vai dizer assim, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque sua fé deve estar enraizada em Jesus. Porque em Jesus está escondido todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento que você precisa. Amém, queridos? Paulo agora começa a fundamentar, Elias. Paulo agora começa a fundamentar, Luciene. Paulo agora começa a fundamentar, Anderson. Por que a igreja de Colossenses não precisava ficar apegada à circuncisão, às festas judias, não é? Ou judaicas da época? Porque agora havia uma transição. Deus se revelou para o povo na antiga aliança e agora o Senhor Jesus estava se revelando para eles numa nova aliança. O Senhor Jesus é o Deus da nova aliança. Amém, queridos? Ele vem fazer uma nova aliança. Agora a aliança dele não é por obras, mas é pela fé. Diga, pela fé. A aliança dele é pela fé. E quando eu e você cremos, nós fazemos uma aliança com ele. E esta aliança está nele. É nele e está nele. Amém? É muito importante, meus amados irmãos, você entender que sua vida e a minha vida, a nossa vida como igreja, deve estar enraizada nele. Por isso Paulo disse, estejam enraizados nele. Construam sua vida sobre ele. Amém? Porque quando você não está enraizado em Jesus, quando você não constrói sua vida em Jesus, ele vai usar essas duas metáforas, a ideia das raízes profundas que vêm as chuvas e não consegue derrubar aquela árvore, a ideia de raízes profundas e a ideia de alguém que constrói algo sobre alguém firme, sobre algo firme. Ele é a rocha, diga, ele é a rocha. Outra versão vai dizer edificados nele, ou seja, construídos. Uma edificação, esse prédio está construído sobre bases. A tua vida está construída em Jesus? A tua vida está construída em Deus? Jesus é a base. Amém, queridos? Ele é a base. Ele é a nossa estrutura. Firmados nele. Construídos nele. Outra versão vai dizer
aprofundem as suas raízes. Aprofundem as suas raízes. Paulo está dizendo, há uma necessidade de vocês serem diferentes dos judeus agora, que estão apegados às tradições, às festas de lua nova, aos sábados. O sábado. Tudo isso, Paulo vai dizer mais adiante, eram sombras do que ele iria fazer. O sábado, o dia de descanso agora é Jesus. Ele é o nosso sábado. Quem está em Jesus está descansando. Por isso que ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Quem descansa em mim, descansa todos os dias. Descansa todos os dias. Então, Paulo vai dizer que a igreja precisava estar aprofundada nele, enraizada nele. Isso é extraordinário. Porque, Elias, quando nós aqui começamos a olhar para as pessoas, para os erros dos outros, para as faltas da igreja, o que a igreja poderia ter, não poderia ter, o que aquele irmão deveria ser, o que aquela irmã não deveria ser, o que aquele pastor deveria ser, o que aquela pastora deveria ser. Se a gente ficar olhando para as pessoas, ou que aquele crente há tanto tempo deveria ser e não é, nós muitas vezes desanimamos. Às vezes você está dentro de casa, olha para o marido e diz, rapaz, esse cara não muda, 10 anos, 20 anos. Você olha para a mulher e diz, ela não muda, continua com esse mesmo defeito, 10 anos. Dá vontade de desistir da vida, dá vontade de desistir do casamento, dá vontade de desistir da igreja, dá vontade de jogar tudo para o alto. Mas eu pergunto a você, você vai para onde? Eu pergunto a você, você vai para onde? Buscar felicidade aonde? Encontrar razão para viver aonde? Qual é o motivo da sua vida? Qual é a satisfação da minha e da sua vida? Paulo está dizendo, olha, vocês precisam estar enraizados, aprofundados com as suas raízes nele. Amém, queridos? É nele. Porque se você olhar para o seu marido, você cai. Se você olhar para a sua esposa, talvez você caia. Se você olhar para os seus filhos, às vezes você cai. Se você olhar para a igreja, pior ainda. Que é muita gente para dar mau exemplo. É muita gente para fazer, não é? Às vezes, o que não deveria fazer. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu detesto, eu faço. É isso a igreja. A igreja é isso. A igreja é para obedecer e desobedece. A igreja, não é, detesta desobedecer, mas desobedece. E o bem que ela deveria fazer, ela acaba fazendo o mal. Mas o mal que ela detesta, ela faz. Isso é a igreja. Se você for olhar para a igreja, se você deixar Satanás potencializar o erro das pessoas, o erro do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, o erro do seu casamento, o erro das suas escolhas, você vai sucumbir. Paulo está dizendo agora, vocês precisam olhar para ele. Diga, é ele. Precisamos estar enraizados, eu vou repetir essa frase muito para ficar bem forte na nossa mente. Precisamos estar enraizados nele, precisamos construir. Dois verbos interessantes. O verbo determinação da frase, sabemos disso. Enraizados e construir. A ideia de edificados. Tá? Edifiquem a sua vida nele. Aí sim, quando você enraiza-se nele, edifica a sua vida nele, Paulo vai dizer, vocês vão ter uma fé forte. Amém, queridos? Vocês vão ter uma fé forte. Por quê? Porque os homens decepcionam. Diga assim, os homens decepcionam. E eu só me decepciono porque eu tenho esperança neles. Eu só me decepciono com os homens porque eu coloco minha confiança nos homens. Porque eu coloco meu coração nos homens. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem e faz dele a sua confiança. Faz dele o seu castelo forte. Não é que a gente vai viver agora desconfiado de tudo, sai para lá de perto de mim. A Bíblia está dizendo, não é assim. A Bíblia está dizendo que você se faz daquela pessoa a sua fonte, algo vai dar errado. Algo vai dar errado. Então, deixem as raízes de vocês se aprofundarem nele. Até agora eu não comecei nem a explicar o texto, irmãos. Estou lendo só versões
que explicam sobre o texto e fazem a gente refletir sobre a nossa ação de nos fortalecermos em Deus. Você percebe que nessas 4 versões que eu li, linguagem de hoje, NVI, NVT, e essa outra aqui que eu não coloquei a referência, mas todas colocam que nós devemos buscar. Amém? Glória a Deus. Diz um amém aí para eu não pensar que eu estou sozinho aqui. Senão eu penso que eu estou pregando para uma televisão. Diz um amém, dá um glória a Deus, reage. Diz assim, eu estou gostando. Diz assim, amém, Senhor. Eu preciso estar enraizado nele. Eu preciso estar enraizado em Jesus. Talvez você olhou para alguém lá atrás e você caiu, porque você não estava enraizado em Jesus. Talvez alguém tentou te arrancar e não conseguiu, porque você estava enraizado em Jesus. Talvez o diabo bateu tanto em você já, mas não conseguiu te arrancar. Por quê? Porque as raízes são profundas. Quando as raízes são profundas, o diabo tem trabalho de arrancar aquele crente da casa do Senhor. Tem trabalho de arrancar aquele crente da presença de Deus. Ele pode até passar 1 ou 2 dias tristes, amargurados, passar um tempo, mas, de repente, vai vir um dia que vai tirar ele daquele ambiente, daquela zona de dor, de tristeza, de frustração. Estejam enraizados nele. Estejam edificados nele. Aprofundem as suas raízes nele. Extraiam dele a nutrição. Veja que versão interessante. Extraiam dele a nutrição. Sabe de quem vem a nutrição que você precisa? Vem de Jesus. Você está entendendo que é de Jesus? Amém? Não vem do network que você tem na igreja. Conhece muitas igrejas, conhece muitos pastores. Sua nutrição é dele. Sua nutrição vem das raízes, das suas raízes fincadas, sabe? Ali inseridas nele. Então a sua fé se fortalecerá. Então a sua fé se fortalecerá. Você tem se alimentado de Jesus? A pergunta é essa. Eu tenho me alimentado de Jesus? Ele é uma pessoa, diga, ele é uma pessoa. Mas ele também é espírito. E ele se faz presente a todo aquele que o procura. Ele se faz presente de forma extraordinária. Então, os judeus estavam se confundindo, querendo colocar padrões, querendo colocar, sabe, padrões para aqueles novos crentes, mas Jesus era o único padrão. Eu vou repetir, Jesus era o único padrão. Jesus era o único padrão. Não era mais o sábado, não eram mais as festas de lua nova, não era mais a circuncisão ao 8º dia de nascido, mas Jesus nele havia chegado a plenitude, diga a plenitude. A plenitude havia chegado. Paulo vai dizer, nele estão escondidos os tesouros de sabedoria e de conhecimento que você precisa. Quer sabedoria e conhecimento? Busque a Jesus. Ah, mas eu posso ver horóscopo, eu posso ver signos, eu posso... Queridos, você vai ver mais à frente Paulo falando sobre isso. Preste atenção, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Amém? Eu digo isso porque, para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora estejam fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente e me alegro em ver que vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Enraizados, edificados nele, firmados, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize. Agora eu quero aqui. Para que ninguém vos escravize a filosofias vãs. Pode colocar o texto? Colossenses, capítulo 2, verso 8. Verso 8. NVI, versão NVI. Tendo cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas
que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tem filosofias vãs, tem filosofias que são fundamentadas, mas essas filosofias não apontam para Jesus. Cuidado com músicas que maqueiam demais o evangelho. Amém, queridos? A gente precisa entender que filosofias humanas não, queridos, o que importa é Cristo. É legal a filosofia, a psicologia, a antropologia, todas essas filosofias, elas comparadas a Deus e a Jesus, elas são só complemento, queridos. Elas são complementos do entendimento da vida, dos homens tentando enxergar e compreender a vida. Tem filósofos que dizem que o homem veio da água. Tem filósofos que dizem que o homem veio do sopro. Tem filósofos que dizem várias coisas. Querendo entender a vida, mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa. São princípios, filosofias vãs, enganosas, fundamentadas em tradições humanas. E aqui ele estava falando das tradições dos judeus, que agora, comparada a Jesus, diga, comparada a Jesus, não é nada. Ele tinha chegado, ele veio, ele disse, o meu reino já está aqui. Ele nos ensinou a orar dizendo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita toda a plenitude de Deus. Ele é Deus. Amém, queridos? Glória seja dada ao Senhor. E por estarem nele, vocês estarem nele, que é o cabeça de todo o poder da autoridade, vocês recebem a plenitude. Paulo está dizendo, vocês são plenos como ele é pleno. Você não precisa de mais nenhuma adição. Você não precisa de mais nenhum aditivo, mais nada. Assim como ele é divino, assim como nele tudo é pleno, se você está nele, você não precisa de mais nada. Você é pleno. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Nele também vocês foram circuncidados. Não como uma circuncisão feita pela mão de homens, mas uma circuncisão feita por Cristo, que vos tirou do pecado. Ele nos tirou da carne. Amém, queridos? Ele não tirou um pedaço de carne de um ser humano, mas ele nos tirou do pecado. Paulo vai dizer que a circuncisão de Jesus é tirar a gente do lamaçal do pecado. Amém, queridos? É tirar a gente das obras pecaminosas de outrora que nós vivíamos errôneas, vergonhosas. Paulo vai dizer, ele nos tirou do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados por ele, por meio do batismo, e aí vocês receberam a ressurreição mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Diga assim, ele me perdoou. Como nós cantamos aqui, ele me perdoou. Ele me perdoou. Eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Sua imensa graça me alcançou. Quem é esse? Quem é esse? Jesus. Nós cantamos acerca dele, nós falamos acerca dele, nós adoramos acerca dele. E é ele. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. O homem não consegue obedecer a Deus plenamente. Então, nós pecamos em pensamentos, palavras e ações. E aí ele fez o que então? Ele cancelou. Ele disse assim, eu vou cancelar o pecado deles porque eu vou pagar o preço por eles. Eu vou pagar a escrita de dívida que consistia em ordenanças.
ele removeu pregando na cruz. Ele disse: eu vou pagar os pecados de Jonathan lá na cruz do Calvário. Eu vou morrer por ele, para que ele não morra eternamente no céu, no inferno. Para que ele não vá para o inferno por conta dos pecados que ele cometera, eu já morri pelos pecados dele. E ele fez isso com sua infinita sabedoria e grandeza. Glória a Deus por isso. Tendo despojado os poderes e autoridades, ele expulsou Satanás. Ele tirou Satanás de cena. Diga assim, ele tirou Satanás de cena. Estamos falando tudo que ele fez. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele tirou Satanás de cena. Ele despojou, essa expressão, né? Despojar, não é muito do nosso português do dia a dia. Ele tirou, despojou, jogou fora todos os poderes e autoridades. Fez deles um escárnio, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por isso que o diabo teme e treme a obra da cruz. Porque na cruz, Satanás foi esmagado. A cabeça da serpente foi esmagada. A vitória está na cruz de Cristo. Amém, queridos? Não se afasta da cruz. Não se afasta de Jesus. Não se afasta da presença de Jesus. Porque é em Jesus que você vai conseguir autoridade sobre principados e potestades. Porque você vai, através do nome de Jesus, repreender todo demônio que se levantar contra a tua família, contra a tua casa, porque você vai dizer: eu creio que a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus já envergonhou todas as obras do inferno. O Senhor Jesus já envergonhou, já os tornou um espetáculo público ali na cruz. Os demônios foram envergonhados. Satanás foi envergonhado. E o que parecia a derrota do Filho de Deus foi o triunfo. Porque para Deus, queridos, para Deus é diferente. O padrão de Deus é diferente. A morte de Jesus era a vitória para a gente. O que para os homens era uma sentença de julgamento, aquela morte, aquela crucificação, para nós era vida. Para nós era um caminho de salvação. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Pode comer carne, não pode comer sangue, não pode comer galinha cabidela, não pode comer. Come, irmão, faz e me chama. Amém, queridos? Ninguém vos julgue por conta disso, porque o que importa é Cristo. Amém, queridos? Ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue. Por quê? Porque o que importa é Cristo, com relação às festividades religiosas, celebração de lua nova, os sábados, Cristo Jesus. Essas coisas são sombras do que havia de vir, que se encontrava em Cristo Jesus. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, ou impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Cuidado até com quem chega dizendo: olha, eu vi um anjo, eu tive uma visão, mas isso vai deturpar o ensino de Cristo. Jesus não está naquele sonho, Jesus não está naquela visão. Analise, porque isso pode roubar você do prêmio que você tem para receber lá na eternidade. Paulo está dizendo: há um prêmio para nós. Amém, queridos? Cuidado com as vãs filosofias, cuidado com aqueles que disserem: olha, eu tive uma visão. E ela é orgulhosa. Então eu quero dizer, queridos, que a nossa plenitude está em Cristo. Amém? A nossa plenitude está em Cristo. A sabedoria e o conhecimento verdadeiros não vêm das filosofias dos homens, vêm de Jesus. Vem do nosso Deus. Devemos mantermos firmes na fé. Devemos estar arraigados na fé, alicerçados na fé, lendo a palavra, buscando conhecer mais de Deus. Eu pergunto a você: você tem lido a palavra? Isso parece tão elementar, isso parece tão básico, mas às vezes a gente precisa falar disso. Porque passamos a semana inteira e não escutamos a Bíblia. Hoje tem a Bíblia em áudio. Você pode baixar o aplicativo, botar a Bíblia em áudio. Você pode botar a Bíblia para falar para você enquanto você está dirigindo. Você vai ouvindo, você vai meditando, você vai refletindo. Você pode ouvir sermões.
botaram a mensagem de domingo passado, dessa para ouvir novamente. Você pode crescer tanto, meus amados, em Cristo Jesus, buscando ao Senhor, orando, dando tempo a Ele. Ele quer te usar. Amém? Ele quer te usar, Ele quer crescer em você. Ele quer que você entenda que Ele é tudo para você. Sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Sem mim nada podeis fazer. Mas quantas são as vezes que queremos fazer tudo sem Deus? Queremos fazer na força do nosso braço. Na verdade, temos um discurso, mas temos uma prática diferente. Temos um discurso, cantamos algo e vivemos outra coisa. Isso é a coisa pior que existe. É o estado pior que existe. Se você está assim nessa noite, arrependa-se e volte para Jesus. Volte para Jesus. Mas o que vão dizer de mim? Eu estava o tempo todo ali no altar, o que estava o tempo todo ali servindo, o que estava o tempo todo ali. Queridos, nós nos afastamos de Jesus. Quando nós falamos que Ele é o nosso Senhor, mas nós não vivemos como Ele nos manda. Ele diz, porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Ele estava dizendo, olha, é necessário vocês entenderem que eu sou tudo que vocês precisam e que sem mim nada podeis fazer. Eu vou fazer, mas vocês precisam estar em mim. Vocês precisam estar em mim. João 15 vai dizer, eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo ramo que estando em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Terrível coisa é alguém tentar vir pregar sem ler Jesus, sem orar Jesus, sem viver Jesus. Tentar orar sem viver Jesus. Tentar cantar sem viver Jesus. Tentar trabalhar, viver sua vida sem Jesus. Eu não estou aqui julgando você, nem me julgando. Eu estou aqui dizendo que nós precisamos estar nele. Amém, queridos? Precisamos voltar para Ele. Precisamos voltar o nosso coração, a nossa vida para Jesus. Uma vez te perguntaram, você aceita Jesus? E você disse, aceito. E você disse, eu quero receber como Senhor e Salvador da minha vida. Mas talvez você viveu sem Ele. Você o aceitou e o deixou. Talvez chegou a hora de você voltar para Ele. De você voltar para Jesus. Isso parece tão elementar, tão básico, mas isso é tão verdadeiro e tão real em nós. E não existe algo tão triste como um cristão estar sem Jesus. Está longe do seu mestre. Está longe da sua referência. Há uma necessidade de buscarmos mais. Você crê nisso? Há uma necessidade de buscarmos mais. Quantos creem nisso? Quantos entendem? Tem sentido, irmãos, isso para nós? Há uma necessidade de buscarmos mais. Mas já li a Bíblia toda uma vez, mas talvez esteja hoje vivendo como se nunca tivesse lido. Ah, mas eu já orei tanto uma vez, mas hoje não ora mais nem um pouquinho. Ah, mas eu já louvei, eu já adorei, eu já evangelizei. Parece até que já evangelizou o mundo inteiro, não precisa nem evangelizar mais. Na verdade, queridos, nós precisamos estar nele para estarmos envolvidos na causa dele. Nós só vamos amar o que ele ama se nós estivermos nele. Amém? Nós só vamos amar o que ele ama se nós estivermos em Jesus. Às vezes a gente fica com a nossa autopiedade. Eu não vou fazer mais nada porque me feriram, me magoaram. Se você estiver em Jesus, você vai entender que Jesus também já foi ferido e magoado. Também Jesus já foi traído. Também Jesus já foi rejeitado. Para te dar o exemplo que ele não desistiu da sua missão. Ele pediu para o Senhor afastar dele aquele cálice. Mas ele disse assim, faça-se a tua vontade. E às vezes a gente quer jogar a toalha. A gente quer abandonar o barco. A gente quer, porque é mais fácil. A gente até diz assim, né? Vamos viver só com Jesus. Sabe de uma coisa? Eu quero é só Jesus. E Jesus está dizendo assim, mas o que eu quero é você. Envolvido naquilo que eu estou querendo para a sua vida. Amém, queridos? Ou você acha que Jesus quer ficar só com você e pronto? Você acha que Jesus quer ficar só comigo? Para ele é suficiente. Na verdade, ele quer ter todo o nosso coração. Toda a nossa vida. Nele também vocês foram
circuncidados, vocês foram tirados do pecado, vocês foram ressuscitados, vocês foram vivificados, vocês receberam vida, e hoje vocês não estão mortos em delitos e em pecados, e vocês agora estão vivendo uma vida sem dívidas. O Senhor cancelou a dívida do meu e do teu pecado. Amém, queridos? Eu não estou falando aqui de dívidas financeiras, porque talvez essa eu tenha e você tenha e muito. Mas Jesus cancelou as dívidas dos nossos pecados. Isso é extraordinário. Eu pergunto a você, você sabe o que é ser perdoado? Eu sei. Você recebe a graça, a oportunidade de recomeçar. Jesus deu a oportunidade de você recomeçar. Jesus te dá a oportunidade de você zerar. Ele diz assim, eu vou cancelar toda a culpa do pecado dele. Todo o erro que você carrega, toda a culpa, todo sentimento de culpa, o Senhor, ele cancela toda a escrita de dívida contra você. Agora você precisa estar nele. Amém? Você precisa estar nele. A salvação é completa em Jesus. Sem Jesus você não é salvo. Sem Jesus você é um mero espectador. É um mero frequentador da igreja. É um mero congregador. Você só vem para congregar. Mas Jesus quer que você seja filho. Ele quer que você esteja nele, enraizado nele e edificado nele. Duas coisas extraordinárias. Raízes, bem? Uma conferência aqui, um congresso com esses temas. Enraizados, edificados, ainda vamos criar ainda trabalhos com isso aí. Vamos passar sexta, sábado, domingo, mergulhando, enraizando nele, criando profundas em Deus. É que nós possamos, queridos, sair da superficialidade. Paulo está dizendo assim, não dá mais para viver na superficialidade. Sabe o que é a superfície? A superfície. A Bíblia diz, não se pode esconder uma cidade edificada. E nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma mesa. Mas se coloca uma lâmpada num lugar onde ela possa iluminar o ambiente. Jesus falou, um sal tem que trazer sabor. Porque se ele perde o sabor, ele perde sua finalidade. Jesus estava dizendo, quando você está comigo, você tem sabor. Você tem finalidade. Você tem o propósito da luz. Eu te dou o propósito. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos querem ter propósitos em Deus? Quantos querem viver os propósitos de Deus? Quantos querem? Irmãos. Eu fui para o aniversário do nosso irmão Elias, estava lá no culto, preguei, cantei, foi lindo, irmãos, coisa maravilhosa. O menino chegou para mim e disse, pastor, quero o senhor na marcha para Jesus. Eu disse, eita Jesus. Ele disse, amém, Senhor. Aí o Senhor disse, eu estou reunindo meus pastores, porque eu vou para a avenida da minha cidade e eu preciso de reforço. Eu posso contar com você ou você está cansado demais? E quando eu estava lá, naquele trio ontem, naquela avenida, vendo aquelas pessoas ali, aquelas pessoas nos seus apartamentos, outras na avenida, o Senhor Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada. Eu não salvo para esconder, eu salvo para expor. Jesus começou a falar comigo, ele disse, olha, eu não salvo, meu filho, para esconder meu povo. Eu salvo para expor, eles são luzes. Eles são luzeiros neste mundo. Eles estão aqui para iluminar, para fazer a diferença. Eles estão aqui para ser sal desta terra que está apodrecendo no pecado. Eles estão aqui para fazer a diferença, para tocar o dedo na ferida mesmo. Para dizer que a Bíblia condena o pecado, mas a Bíblia quer salvar o pecador. A Bíblia nos ensina o caminho da libertação. Amém, queridos? E a Bíblia está aqui para nos ensinar o caminho da graça salvadora de Jesus. Eu pergunto a você nessa noite, o Senhor pode te edificar? Você quer ser edificado nele? Você está buscando colocar todo dia um tijolinho?
uma argamassa, um tijolinho, uma argamassa, um tijolinho. Como é que está essa obra? Ah, pastor, a obra está parada. Já está dando lodo nas paredes. Está na hora de limpar, está na hora de lavar. E está na hora de você começar da onde você parou. Eu não estou trazendo uma... Queridos, eu disse, Senhor, como eu vou pregar isso para a igreja? Senhor disse, eu preciso falar isso com a minha igreja. Porque tem gente que não está entendendo que sem mim nada podeis fazer e quer seguir sem mim. A pior coisa que tem é você subir aqui e cantar sem ele, pregar sem ele, abrir a igreja sem ele, servir sem ele, estar vivendo o seu dia a dia no seu trabalho sem ele, e você pergunta, cadê ele, cadê Jesus? E assim, eu estou tão perto de você, só que você não percebe, porque você está tão longe de mim. Você está tão longe de mim, e o problema não é que eu estou longe, é o problema que você está longe. Aqueles discípulos a caminho de Emaús, Jesus estava perto deles e eles não percebiam que era Jesus. Às vezes nós estamos igual aqueles discípulos no caminho de Emaús, abrindo a casa para Jesus, Jesus entrando e a gente não percebe que é Jesus. A gente está falando de Jesus, olha, você não sabe o que aconteceu, o Filho de Deus, ele veio, morreu, assim, conte aí, Jesus está assim, conta aí. Conta teu problema para Jesus e você não sabe que é Jesus. Os discípulos a caminho de Emaús retratam uma igreja indiferente. Uma igreja acomodada, uma igreja fria, uma igreja preocupada. Sabe? Jesus, quando partiu o pão, sumiu. Uau! Que episódio extraordinário. E quando os homens disseram, por acaso quando ele nos falava, nos ardia o coração? Quando Jesus fala contigo, arde o teu coração. Quantos corações aqui estão sem arder pelas palavras de Jesus? Precisamos voltar para Jesus. Precisamos voltar a sentir o ardor, o queimor das palavras do Mestre dentro do nosso coração. Precisamos voltar a sentir o queimor das palavras de Jesus dentro de nós. Tem uma igreja que vive de evento, igreja que vive de show, sabe? Temos hoje uma igreja que vive de eventos, vive de show, vive de... É bom, eu gosto também, amém, queridos? Eu gosto. É legal, é importante, a marcha foi boa, foi importante. Mas a marcha sem Jesus é só a marcha. Mas quando ela tem Jesus, ela gera transformação. Ela gera vida. Quando você faz um culto que tem Jesus, aquele culto tem cura, aquele culto tem salvação, aquele culto tem libertação, aquele culto tem avivamento, aquele culto tem choro pelos pecados, aquele culto tem constrangimento. Amém? Só sai daquele culto revoltado, rebelde, que ainda não aprendeu, que ainda não se converteu, que ainda não entregou seu coração a Jesus, ou quem não é amigo de Jesus, mas é inimigo da cruz. Mas quando Jesus está, irmãos, vamos conseguir fazer coisas extraordinárias. E aí eu quero dizer, para encerrar essa mensagem, nessa noite, eu quero fazer umas perguntas a você. Ele pode te usar? Ele pode crescer em você? Ele pode fazer com que as tuas raízes se aprofundem? Ele pode te expor como uma lâmpada está exposta. Não se acende uma candeia para se colocá-la debaixo de um alqueire. Pessoas cheias de sabedoria, pessoas inteligentes. A gente vê hoje uma igreja tão inteligente, pessoas jovens tão inteligentes, que poderiam estar fazendo mais, que poderiam estar estudando, queridos. Olha, não só estuda teologia quem vai ser pastor, estuda para que sejam edificados, fortalecidos. Amém, queridos? Estuda a palavra, mergulha na palavra, investe na tua vida espiritual. A gente investe em tudo, o crente é meio hipócrita, a gente investe em tudo. Quando é na nossa fé, os outros é que tem que investir. Que é isso? Que hipocrisia, que falta de senso. Quem ensinou isso a gente?
Quem ensinou isso a gente lá atrás? Perdoe quem está debaixo da terra essa hora e que ensinou uma asneira dessa. Mas a igreja aprendeu isso. A gente paga por calça cara, paga por maquiagem cara, paga por perfume caro, paga por roupa cara, paga por televisão cara, por iPhone, por celular, por tudo. Na nossa vida a gente tem que ganhar tudo. Tudo para a nossa vida espiritual a gente precisa ganhar. Precisa ganhar uma Bíblia, precisa ganhar um livro, precisa ganhar uma oração. Ore por mim, não é? Me dê um conselho. Quando Deus vai crescer em você? Quando você vai enraizar, crescer, mergulhar na graça do Senhor, o Senhor quer te usar poderosamente. O Senhor quer te levantar como, sabe, um atalaia, para que você seja um ganhador de almas. Jesus chamou Pedro e disse, olha, sobre ti edificarei a minha igreja. Mas o nome dele era Simão, ouvinte. Jesus já estava dizendo, você vai ser uma pedra, uma rocha. Sobre você eu vou edificar a minha igreja. Pedro era só um pescador, o nome dele significava ouvinte. Jesus já estava mudando, Jesus já estava transicionando a vida de Pedro para o propósito dele. Você acha que quando Jesus te chamou e te escolheu, ele já não está te chamando por outro nome, não? Ele já está te chamando por outro nome, amados. Amém, queridos? Ele já está olhando para você, Tainá, Anderson, ele já está olhando para você, Graça, ele já está olhando para você, Luciene, para você, Carlos, para mim, ele já está dizendo, eu tenho outra história para você. Eu tenho outras realidades para você. Não vai ser fácil. Me rejeitaram, vão te rejeitar. Me traíram, vão te trair. Me apedrejaram, vão tentar te apedrejar. Me mataram, vão tentar te matar. Mas eu quero te dizer, eu tenho uma nova história para você. Eu tenho uma missão para você. O que eu fiz por você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais chegou ao coração do homem, o que ele tem preparado para aqueles que nele esperam. Então ele quer te usar poderosamente. Ele quer te chamar, te habilitar. Mas você precisa ter o desejo de enraizar nele. Você precisa ter o desejo de ser edificado nele. Pense mais em Jesus durante a semana. Acorde, chame ele para o seu dia. Caleb ontem chegou em casa da marcha para Jesus. Aí olhou para mim assim no sofá e disse, pai, o que foi? Tinha muita gente de Jesus ali naquela avenida, não tinha? Ele olhou ali para aquele Dona Litu, aquela multidão. Eu acho que ele nunca tinha visto tanto crente junto. Aí ele disse, tinha muita gente de Jesus ali, né, pai? Que coisa boa, pai. Eu disse, filho. Tá vendo? Uma multidão serve a Jesus. Ele disse, que bom. Porque às vezes vai dando uma frustração na gente, mano. Quando a gente percebe, sabe? A criança, às vezes, ele olha pra gente assim, pai, que tá vazia, né, pai? Ele já sente, o menino com 6 anos já sente a tristeza da casa do pai vazia. A casa que deveria estar cheia. A casa que deveria trazer perdidos. A casa que deveria trazer órfãos. Deveria trazer doentes para serem curados. Deveriam trazer órfãos para serem adotados. Deveria trazer mulheres traídas para serem curadas. Homens em pecado para serem libertos. Casa de salvação e de libertação. Porque por onde Jesus passava, ele curava, libertava e salvava. E ele disse assim para a sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas façam a minha obra. Eu pergunto a você, Jesus pode contar contigo? Jesus pode contar comigo? O que vamos fazer para enraizar em Jesus? O que vamos fazer para enraizar mais em Jesus? O quanto você está disposto a sair daqui dizendo, eu vou enraizar? Eu vou enraizar. Eu serei enraizado. Diga assim, eu serei enraizado. Eu não serei superficial. O diabo quer que a gente fique superficial. Sabe? Molhando as pontas dos pés. Mas o Senhor nos chamou para nós mergulharmos nele. Mergulharmos no oceano e irmos para águas profundas. Comece lendo a palavra. Comece orando. Estabeleça jejuns. Comece vindo à casa do Senhor. Traga perdidos. Dê ofertas. Dê dízimos. Entregue esmolas aos pobres e necessitados. Cuide dos pobres. Cuide dos órfãos e das viúvas. Essa é a religião verdadeira. Cuidar.
A religião verdadeira é aquela que cuida, não é aquela que estabelece regras. Não é aquela que quando você chega na igreja, procura saber de sua renda, lhe dá logo um envelope de dízimo. Aqui, queridos, não tem nem envelope. Se brincar, eu acho que faz quase 2 anos que eu não compro envelope para cá. Se quiser ofertar, você dizima, já nós vamos ofertar. É pelo QR Code, hoje é digital. Você dizima, você oferta. Porque queremos no Deus que sustenta a obra. Queremos no Deus que levanta pessoas que estão enraizadas nele, que crê nele, que são edificadas nele e que vão dizer, Senhor, como eu estou edificado em ti, enraizado, eu vou fazer com que tua obra avance. Amém? Que a tua obra avance com o meu recurso, com aquilo que o Senhor tem me dado. O dízimo me ensina a não ser avarento. Por que dizimar de cada parte que a gente recebe? Para que toda vez eu me lembre que eu não devo colocar o meu coração no dinheiro. Para que toda vez eu me lembre que eu não devo colocar a minha vida naquilo que eu estou ganhando. Mas que eu devo dizer, tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Que possamos estar enraizados em Jesus. Que você possa vencer o pecado. Amém, queridos? Que eu possa vencer o pecado. Que cada um de nós possamos vencer o mal. Vencer as obras deste mundo. Você sabia que tem pessoas que tentaram vir para cá e desistiram de vir para cá porque não conseguem vencer as obras do diabo? Não conseguem vencer o pecado que lateja nas suas carnes, lateja, sabe, no seu corpo, trepida a sua carne, porque ainda não conseguiu enraizar-se em Jesus, não conseguiu, sabe, enraizar-se e edificar sua vida em Jesus. Edifique sua vida em Jesus. O que você precisa abandonar para que você possa estar mais parecido com Jesus? O que eu preciso deixar de lado? A gente precisa fazer uma análise. Isso é uma mensagem para você dizer assim, Senhor, eu preciso de fato refletir. Não saia daqui, amanhã vai ver isso, vai ver isso, vai ver isso, vai ver isso, vai ver isso. Reflita naquilo que Deus está falando com você hoje. Amém, queridos? Eu mais uma vez estou dizendo, não estou me julgando, nem estou julgando você, nem estou julgando a igreja, mas eu estou aqui impulsionando a gente a estar enraizado em Jesus. Porque vai vir as chuvas, Jesus disse, vai soprar os rios, vai soprar os ventos, vai transbordar os rios e vai vir contra a casa daquele que escuta a palavra e não pratica, aí vai ser grande a ruína. Mas vai vir as chuvas, vai vir os ventos, vão transbordar os rios e vai vir sobre a casa daquele que escuta a palavra e pratica. E aquela casa vai ficar firmada, porque ela for edificada sobre a rocha. Aleluia! Edifique a sua casa na rocha. Edifique a sua casa na rocha. Edifique a sua casa na rocha. Vamos cantar aquela canção, se pudermos. Eu só tinha, né? Quem é esse que, mesmo sem pecado, me perdoou, me salvou, me libertou? Fique de pé em nome de Jesus.